Olá, me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim diário de soja e milho, que a gente traz para vocês as notícias aí do dia 11 de dezembro. Falando assim dos fatores que impactaram em Chicago, falando também do mercado de B3, aí no caso do milho, prêmios para a soja e também sobre o mercado de dólar na data de hoje. Então fique com a gente para acompanhar as notícias. Mercado que novamente movimentou aí, tanto do lado positivo quanto negativo para soja, milho em Chicago e milho B3, teve fechamento positivo no caso da soja, na casa de mais ou menos 0,2% a 0,3%. Com isso, o março fechou a 1.002,50, o maio 1.012,75 na soja. Já para o milho em Chicago, o mercado fechou aí no maio com 455 no fechamento, o março 448. Leve baixa aí no março de 0,2% e no maio o mercado já inalterado. Olhando os próximos vencimentos, aí no caso do milho, para setembro e dezembro, esses tiveram leve alta aí no pregão de hoje. Onde o mercado acabou tendo uma maior alta aí foi na questão do mercado de milho B3. O janeiro subiu 1% e o março quase 2%. Dessa forma, nós tivemos o janeiro fechando a 76,62 e na máxima chegou a ultrapassar novamente a barreira dos 77. O março teve um fechamento a 75,69. Com a máxima batendo 76,37. Mercado bem volátil aí para B3, mas fechando de forma bem fortalecida. Para as cotações em Chicago, a soja acabou tendo influência aí de ajustes técnicos após o relatório de ontem do SDA, onde o relatório acabou trazendo um número praticamente inalterado em relação aos estoques mundiais do relatório de novembro. E o mercado aguardava sim por um leve aumento aí na faixa de mais ou menos 1,3 milhão de toneladas. Outro fator que ajudou o mercado da soja hoje também foi a alta do petróleo, trabalhando assim positivo e fortalecendo o mercado da soja. No caso do milho, que teve como relatório um relatório mais altista, por isso que nós vimos na data de ontem o mercado acabar trabalhando em altas bem superiores em relação à soja, hoje ele foi mais moderado. Mas obviamente que os números do último relatório ajudaram sim na sustentação do mercado de hoje. Outro fator importante foi com relação à demanda pelo etanol americano, que na semana registrou aumento de 0,46% na produção, e os estoques teve queda de 1,74%, o que demonstra que o produto etanol americano teve boa procura na semana. Falando agora de prêmios para vocês, o 2024, como a gente falou, ele praticamente já se encerrou e vem trabalhando aí de forma inalterada nos últimos dias. Já os prêmios 2025, se falando aí de fevereiro e de março, eles continuam caindo. E o fevereiro hoje rompeu a barreira negativa, fechando mais um dia, visto que ontem já havia fechado do lado negativo, fechou novamente hoje, com praticamente compradores buscando aí menos 15 cents no março. E o fevereiro a 15 cents positivo, o que demonstra mais ou menos aí de 50 a 70 cents de queda no mercado de prêmios, olhando aí de novembro para cá. O reflexo disso em preços em reais, nós observamos que para 2025, a maioria das praças na soja acabou acusando aí redução nos preços, na faixa de mais ou menos de 0,5% a 1%, dependendo da região. Já para a safra 2024, o mesmo cenário que a gente tem visto aí nos últimos dias. Praças mais necessitadas de soja têm pago o mesmo valor, ou até mesmo às vezes um pouco maior do que se pagou no dia anterior. Já lugares onde a região já está mais coberta, os esmagadores já estão com seus programas cumpridos, o mercado demonstrou nova queda. Então, por isso a soja no mercado interno variou entre preços positivos e negativos aí, com leve alteração de mais ou menos 0,5% a 1% para cada lado. No milho, nós vimos aí o que? O mercado se manter a nível de preços. E novamente tivemos o mercado amarrado, com poucas ofertas e o comprador buscando a necessidade aí de adquirir milho. O que se justifica essa alta mais forte na B3. Pouca oferta, demanda procurando milho, ajudou na sustentação do mercado de B3. Com relação ao dólar, na data de hoje, nós tivemos o seguinte cenário aí. O dólar acabou caindo mais no final do dia na faixa de 1,3%, fechando assim abaixo da casa dos R$6, 5,9704. A máxima, 6,0733. Número esse que ficou variando entre 6,3 e 6,5, mais ou menos durante quase todo o pregão de soja e milho em Chicago. A queda acabou sendo mais acentuada no final do dia, quando houve a divulgação pelo cupom
da alta de juros no Brasil, na taxa Selic, o que já era obviamente esperada pelo mercado, mas foi concretizada com o anúncio aí no final da tarde. Dessa forma, queda de 1,3% aí no dólar. Olhando um pouco aí de como foram as chuvas aí na data de ontem, nós acabamos observando que choveu bem aí na região oeste e médio norte do Mato Grosso, Pará, Paraná, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que veio tendo aí boas chuvas nos últimos 3 dias, acabou trazendo um tempo aí mais seco para a data de ontem. Por hoje, vamos ficando por aqui, no mercado um pouco mais vazio de novas notícias. O mercado se pautou aí automaticamente no relatório do dia anterior, que ajudou em fundamentos aí, mantendo os preços e dando até mesmo uma leve alta, mas obviamente que as boas condições de safra na América do Sul exercem pressão para baixo, o que dificulta o mercado assim a ter boas altas, mesmo perante a redução de estoques aí mundiais e americanos. O prêmio, como era de se esperado, com uma safra cheia na América do Sul, o mercado deveria trabalhar negativo, e é para onde está caminhando. Obviamente que uma medida política pode alterar um segmento de prêmios para 2025? Pode um pouco, mas caso contrário, nós devemos ter sim pressão nos prêmios, como estamos tendo nas últimas 2, 3 semanas. Então fiquem com a gente acompanhando diariamente os nossos vídeos e se mantendo sempre bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.